Boa noite, queridos. Graça e paz seja com você. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos saudar as pessoas que também estão nos assistindo nessa noite, noite de sábado. E você que está ali pelo YouTube, pelo Facebook também, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Nessa noite Deus tem algo muito especial para a sua vida e também para todos aqueles que estão aqui nesta noite para celebrar o Senhor e para consagrarmos o mês 9, o mês de setembro. Aleluia! Eu quero compartilhar brevemente com você uma palavra sobre a obediência e a sujeição à autoridade. É um assunto vasto, é um assunto extremamente longo. E hoje apenas vamos pegar alguns princípios e vamos aplicar através da nossa oração, logo mais no término deste compartilhamento. O nosso texto em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram por ele ordenadas. Portanto, quem se recusa a submeter-se ou a sujeitar-se, a expressão que vou usar é sujeitar-se à autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem traem condenação sobre si mesmos. No transcurso da história, nós vemos como esse espírito da insubordinação, com o espírito da rebelião, da desobediência, da falta de sujeição, como tem aterrorizado as esferas, as instituições, tanto naturais como instituições religiosas, e quantos problemas nós temos enfrentado com a falta de honra, a falta de respeito. Hoje mesmo estava indo num local e eu estava indo na margem certinha, dentro do estacionamento, que tem todas aquelas flechinhas que indicam como você tem que entrar no estacionamento. E ali então eu entrei no sentido correto para estacionar e de repente veio um mocinho com um baita de um carrão e entra contramão e vai passando entre os carros tal, e vem e se joga justamente na vaga que eu ia entrar, assim na minha frente. Não esperou nem que eu freasse nada, quase que nos batemos ali. Entrou, saiu assobiando e cantando e saiu, sem pedir desculpa, sem nada, ficou me olhando e tirando sarro ainda. Há uma falta de respeito, há uma falta de honra, há uma falta de uma capacidade de sabedoria. É impressionante. Por isso que nós queremos hoje orar pela nossa juventude e clamar a Deus por uma geração de jovens tementes a Deus, jovens que respeitam os mais velhos, que respeitam as pessoas, que respeitam as instituições, que respeitam e que obedecem sobretudo e se sujeitam a Deus. Amém, amados? Adão, o primeiro homem da criação, tinha autoridade delegada por Deus. Qual era a autoridade que Adão recebeu? Administrar o jardim do Éden, ser o diretor geral, ser o gerente, ser o administrador de tudo o que Deus tinha criado. Teria ele domínio, autoridade sobre os animais, sobre toda a criação. Ele teria autoridade. Deus diz: eu que criei, que tenho autoridade, eu delego essa autoridade a você, Adão. Você vai fazer esse trabalho. E Deus então delega, assim como diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para zelar, para administrar por ele e fazer as suas plantações, ou seja, para trabalhar naquele lugar, para também desenvolver com todo o material que já tinha à sua disposição. Na minha versão aqui diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden
para cuidar dele e para cultivá-lo. Isso significa, amados, que Adão tinha liberdade. Diga-se comigo, liberdade. Adão tinha liberdade. Deus lhe concedeu essa liberdade para que de todas as sementes que as árvores iam produzindo, que ele deveria cultivá-lo à sua maneira, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele tinha liberdade de fazer. Assim como Deus nos dá liberdade de escolha, assim como Deus nos dá a liberdade de saber escolher que tipo de vida nós queremos para nós. Então, Adão tinha essa liberdade para exercer a sua autoridade sobre a criação. E Deus esperava que essa autoridade que ele delegou para Adão, ele pudesse usá-la bem. Quantos sabem que muitos recebem autoridade e são, como que eu vou dizer assim, são nécios, insensatos, irresponsáveis, e através do poder que têm, eles abusam do seu poder. Por isso existe a corrupção no mundo, abuso de poder. Mas para que tudo andasse bem nessa gestão, deveria observar duas coisas relevantes. Adão, ele tinha que observar duas coisas importantes para que a sua administração tivesse êxito. O número 1, ele devia manter-se em absoluta obediência. Diga-se comigo, obediência. Ele tinha que se manter em absoluta obediência a essa autoridade legítima, porque tem autoridade que é ilegítima. A autoridade legítima que ele recebeu sobre a sua vida, que veio da essência, que é a autoridade, que é a pessoa de Deus. Número 2, ele devia manter-se, além da obediência, ele tinha que se manter em sujeição. Ele deveria submeter-se dentro dessa obediência àquela autoridade que Deus lhe tinha estabelecido. Mas quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, significa que Adão se rebelou contra a autoridade do seu Criador. Assim como diz Paulo em Romanos, que Deus instituiu a autoridade, e aquele que resiste à autoridade, aquele que se rebela contra a autoridade, entra num estado de rebelião, não contra aquela autoridade, contra Deus. Por exemplo, quando uma pessoa não aceita a visão da igreja, não aceita o que o pastor diz, não aceita o que a palavra do Senhor está dizendo, então a pessoa automaticamente ela dá a sua visão na figura daquele que falou, ou seja, da figura do pastor, por exemplo, e se rebela no seu coração contra o que o pastor está dizendo. Mas na verdade, Deus está dizendo, não é contra o pastor, é contra Deus, é contra mim, diz o Senhor. Uau! Isso aconteceu no Antigo Testamento, quando o povo de Israel pediu um rei. E nos dias em que o povo pediu um rei, quem era o profeta que falava ao povo por Deus era o profeta Samuel. E Samuel vem chorando diante da presença de Deus e lhe diz: Senhor, eles me rejeitaram como teu profeta, estão pedindo um rei. E Deus lhe diz: Samuel, pare com isso. Eles não te rejeitaram, eles estão rejeitando a minha autoridade, por isso estão pedindo um rei. E quem Deus lhe deu? Saul. E Saul foi escolhido pelo povo. Saul foi escolhido pelo povo, e o povo teve o rei que eles mereceram. Um rei desobediente, um rei egoísta, um rei insubmisso, um rei cujo Espírito de Deus foi lhe tirado por causa da sua desobediência. Uau! Que coisa triste isto! Quando nos rebelamos contra a autoridade, escute isso, igreja,
Deus remove o seu espírito. Deus remove o seu espírito. Que triste o homem viver sem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Quando o Espírito de Deus foi removido de Saul, a Bíblia diz que no lugar desse Espírito que traz paz, que traz direção, que traz conselho, que traz sabedoria, entrou nele um Espírito que lhe produzia tormento, inquietação, não conseguia dormir, ficou apavorado, ficou com síndrome do pânico, ficou com síndrome do medo. E quando alguém se rebela contra a autoridade, sempre há um espírito de rebelião. Nós vemos isso em todas as esferas governamentais, políticas, quando se levantam contra o governo, contra a vida do presidente, quando se levanta contra instituições, há rebelião. E Deus não aprova isto. Deus não aprova de forma alguma. Por isso, quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, ele não se rebelou contra simplesmente não se rebelou contra o seu trabalho em si mesmo, rebelou-se contra Deus, contra a autoridade que ele recebeu do seu Criador. E Adão não tinha a revelação do ato da sua desobediência. Ele não imaginou as consequências dos seus atos. Por quê? Porque quando ele se rebelou, automaticamente, escuta isso, igreja. Quando somos acometidos de um espírito de rebelião, automaticamente nós mudamos de autoridade. Saímos de um governo da luz e nos colocamos debaixo do governo que a Bíblia chama de trevas, cujo príncipe se chama Satanás. Adão mudou o governo que estava sobre a sua vida. Isto é, mudou do reino da luz para o reino das trevas. Escuta essa revelação aqui. Adão, ao quebrar esta ordem de Deus, ele perdeu a sua própria autoridade espiritual e autoridade natural sobre a criação. A partir de então, nenhum animal respeitaria Adão. Quantos estão entendendo? Quando Adão estava ali, o leão estava junto com o cordeiro. O leão estava junto com o cordeiro. Um ato de desobediência causou, digamos assim, deflagrou uma rebelião também entre os animais. E aí teve que ter separação. O leão teve que ir para um lugar, a ovelhinha teve que ir para outro lugar, senão viraria churrasquinho. Mal passado. Como estão entendendo? Por isso que o pecado na nossa vida causa separação, distanciamento da autoridade que Deus nos delegou como seres humanos. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o homem quebrou dois princípios fundamentais da confiança dentro dos termos de uma aliança. Adão quebrou dois princípios importantes. Número um, ele quebrou o princípio da obediência. Ele quebrou o princípio da obediência. Quais são os benefícios do princípio da obediência a Deus, dentro dos termos da sua aliança? Ter todos os benefícios espirituais que Paulo diz lá em Efésios 1:3. Quando ele diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Cristo Jesus veio e resgatou todas essas bênçãos espirituais. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi obediente, aprendeu a ser obediente e a ser obediente até morte de cruz. Por isso ele resgatou todos os benefícios espirituais para mim e para você. Amém, queridos? Aleluia! Adão quebrou esse princípio. O princípio da obediência precisava ser restaurado. E Jesus veio para restaurar. E, em segundo lugar, quebrou o princípio da sujeição. O princípio da sujeição. Quando você obedece, queridos, e você se sujeita dentro dessa obediência, você sempre será exitoso na administração dos seus negócios. Tão somente, diz o Senhor, ser forte, ser corajoso, ou seja, faça tudo quanto esta palavra está dizendo para você, Josué, e então você terá êxito, você será prosperado em tudo. Precisamos aprender esses dois princípios fundamentais dos termos da aliança com Deus, o princípio da obediência, para que espiritualmente tenhamos acesso. E sujeição é a materialização do que está no espiritual. O homem, com a sua desobediência, quebra duas leis essenciais da criação. Quando o homem desobedeceu, ele quebrou leis espirituais, mas também ele quebrou leis naturais, porque a sua desobediência afetou a fauna e a flora, afetou os animais do mar. Toda a criação foi afetada por causa da desobediência e da falta de sujeição de Adão. E trouxe consequências terríveis até os dias de hoje, que se não fosse a graça em Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos. E quantos estão ainda sem a graça de Cristo Jesus? Ainda são filhos da desobediência, filhos da insubmissão. E vivemos uma geração difícil, uma geração que não conhece respeito, uma geração que não conhece honra, uma geração egoísta, egocêntrica. Louvamos a Deus porque no meio de toda essa turbulência social e espiritual se levanta um grupo de remanescentes que diz: não, nós não nos dobraremos diante de Baal, não nos dobraremos diante de Aserá, ainda nós somos adoradores do Deus vivo. E essa igreja é que Jesus Cristo vem buscar, amém? Aleluia! Satanás, a partir de então, ganha domínio sobre o homem. O homem cedeu, o homem concedeu por um fruto. A Bíblia não diz que fruto era, só menciona fruto. Por causa de um fruto, uma mordida, queridos, uma mordida. Toda a criação de Deus se contaminou. Toda. E por isso o diabo mantém esse domínio até os dias de hoje. Veja o que Jesus diz lá em Lucas 4, 5 e 6. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. E lhe disse: olha a proposta que Satanás faz para Jesus. Eu lhe darei toda a autoridade sobre todos eles e todo o seu esplendor. Por quê? Porque me foram dados. Porque me foram entregues, e diz aqui, tenho autoridade para dar a quem eu quiser. Mas essa autoridade não era do homem? Por causa de uma mordida, trocou sua autoridade. Com o pecado assim,
por causa de uma mordidinha insignificante, inocente com o pecado, eu estou entregando toda a autoridade espiritual que eu tenho para Satanás governar a minha vida. Quantos estão entendendo isso? É por isso que nós precisamos nos distanciar do pecado, não de Deus. Qual o benefício da autoridade? Autoridade significa poder, domínio, soberania, poder que exerce uma pessoa sobre outra que lhe está subordinada, como por exemplo, pai sobre o filho, o comandante sobre os seus soldados, o pastor sobre sua igreja, e assim por diante. Uma pessoa que está em autoridade é alguém que está revestido de poder ou de mando sobre uma ou mais pessoas. Por isso, o Senhor nos alerta que devemos estar sempre revestidos de poder, trajando a nossa armadura espiritual. Amém? Quantos vieram trajados com sua armadura espiritual nessa noite? Aleluia! Deus é a origem da autoridade, queridos. E a Bíblia ensina que a origem de toda autoridade sempre esteve e sempre estará em Deus. Deus não tem autoridade. Por quê? Porque Ele é autoridade. Deus é autoridade. A partir de Deus vem toda a autoridade que você e eu conhecemos hoje no mundo. O mais amplo e concreto conceito de autoridade se encontra em Deus mesmo, como já dissemos. E o reino de Deus se fundamenta na sua autoridade. O reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Uau! Significa que você tem poder. Há um revestimento do poder de Deus. O mesmo poder que operou em Cristo é o mesmo poder que está dentro de você. Posso ouvir um amém? Eu mesmo. Na palavra encontramos algumas características. Estou dando uma pincelada aqui para entrar no assunto. Algumas características de Deus como autoridade. Ou seja, Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele é soberano. Deus é criador, é poderoso. A Deus pertence o reino, pertence o poder, pertence a glória. Ou seja, Deus é a essência completa de toda e qualquer definição de autoridade. Jesus disse em João 19:10: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não que eu tenho autoridade para não, sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Pilatos disse para Jesus: Jesus, eu tenho autoridade para libertar você ou para crucificar você? E olha a resposta de Jesus. Jesus disse: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada lá de cima. Pilatos fica confuso. Pilatos não sabe o que fazer. Jesus completa dizendo: por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, os sacerdotes que o entregaram para ele ser julgado por Pilatos, o pecado deles era maior que o de Pilatos. Uau! Portanto, amados, Deus é soberano, a autoridade vem de cima. Ele é Senhor, Ele tem domínio, Ele tem autoridade sobre toda a criação, Ele tem controle de todas as coisas. Você pode não crer, você pode não esperar, mas Deus tem o controle da sua vida, até o mais íntimo, até o mais profundo do seu ser, até o mais profundo da sua vida, dos seus problemas, da sua angústia.
dos seus medos, da sua insegurança, Deus tem o controle. Deus tem o controle. Sempre vai existir uma realidade na sua vida, mas sempre vai ter uma verdade que está em Deus. E essa verdade somente pode ser acessada mediante a fé, mediante a confiança, sabendo que, apesar da minha realidade, existe uma verdade. Qual é essa verdade? Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle dos meus negócios. Deus está no controle das minhas finanças. Deus está no controle do meu casamento. Deus está no controle deste novo reinício na minha vida em 2021. Deus está no controle. Qual é o propósito divino em relação à autoridade? O propósito é ser obediente e submisso. Ser obediente e estar sujeito para colocar em obra essa obediência. Para fazer é como uma honra àquele que me dá autoridade de fazer uma boa gestão com a autoridade que eu recebi. É indispensável para todo cristão ter um encontro com a autoridade direta que é Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem que perseguia a igreja e que no meio dessa perseguição ele conhece uma autoridade que ele não sabia, que ele não conhecia. Embora fosse zeloso, embora ele estivesse fazendo em nome da religião judaica para defender a fé que ele cria, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que Saulo, depois do encontro com Cristo, se torna em Paulo. Ele não estava sujeito à autoridade de Deus, ainda que ele acreditasse que ele estava. Mas ele estava sinceramente equivocado, achando que estava servindo a Deus e na verdade estava perseguindo, estava sendo um rebelde. Por quê? Porque não tinha revelação. Não tinha revelação. Ele estava atuando de maneira religiosa. E quando Saulo teve seu primeiro encontro com a autoridade diretamente de Deus, ao encontrar-se com Cristo ressuscitado, enquanto ele estava indo para Damasco para aprisionar e matar cristãos, e ele tinha carta da autoridade dos sacerdotes para este efeito, ele teve um encontro extraordinário com Jesus Cristo. Veja o que diz Atos, capítulo 9, versículo 8 a 9, diz assim: Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Literalmente, esse encontro fez com que Saulo caísse do cavalo. Ele estava acima do cavalo. E depois diz, aquelas pessoas que estavam com ele levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nada bebeu. 3 dias, assim como você e eu jejuamos, dia 1º, dia 2, dia 3. 3 dias. Além do mais, a Bíblia diz que ele estava cego. Ele foi cegado por aquela luz. É impressionante. Que luz era aquilo. Por quê? Porque quando isto aconteceu, o sol estava na sua plenitude. Era meio-dia. E a luz de Cristo foi mais poderosa que a luz do sol, ao ponto de cegá-lo. Versículo 17 a 19 diz assim, do capítulo 9: Então Ananias, um servo do Senhor, foi enviado para orar por Saulo. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e lhe disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus
que te apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Nesta noite, o Senhor Jesus me enviou a orar por você, para que você volte a ver e para ser cheio do Espírito Santo. Para que você tenha uma visão amplificada ou ampliada da autoridade que Deus te dá para governar nesse ano de 2021. Porém, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É por isso que Deus quer nos devolver a nossa visão. Para quê? Para ter a percepção do que Ele está nos antecipando. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Uau! Que experiência extraordinária! Escamas. Escamas fala de pele grossa, grosseira, grande, caindo. Imagine o tamanho da cegueira espiritual de Saulo. Se ele não tivesse um encontro daquele nível com Jesus, talvez não cairia nenhuma escama da religiosidade. Ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças, e Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Duas coisas importantes aconteceram com Saulo. Aqui nós temos tanta coisa, podia discorrer aqui de muitas coisas, mas nós não temos tempo para isso. Número 1, duas coisas importantes aconteceram com Saulo. Número 1, ele fica cego em função da iluminação de Cristo. A glória de Cristo brilhou sobre ele, ele não suportou e ficou cego. Para cegar todo espírito de religiosidade na nossa vida, nós precisamos da iluminação da glória de Cristo em nossa vida. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, com muita propriedade, disse: oro por vocês, colossenses, para que os olhos do entendimento espiritual de vocês sejam iluminados. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia do que ele estava falando. Por quê? Porque ele tinha experimentado a iluminação de Cristo. Porque foi a partir dali que tudo se descortinou. O mundo foi diferente para Saulo. Foi diferente. Número 2, ele passou a ver novamente após a oração de Ananias, já com uma nova visão. Deus quer nos cegar para as coisas do mundo, para despertar os nossos olhos, para ter a visão da autoridade que Ele nos deu. Aleluia! Por que Saulo precisou ficar cego? Por quê? Para fazer um reset. Ctrl, Alt, Del. Pagar tudo. Fazer um delete. E entrar num ciclo de reinício. Diga-se comigo, reinício. Deus quer nos levar nesse ano 2021 a fazer um reset na nossa vida e a entrar num novo reinício. Ou seja, Saulo já era Paulo, precisava reorganizar seus conceitos religiosos, e a partir do encontro pessoal com Jesus, ele tinha uma nova visão. Ele tinha que conhecer essa nova visão. Por isso ele passou dias com os discípulos de Jesus, aprendendo as coisas de Cristo. Escute o que eu vou dizer agora. O verdadeiro encontro com Cristo nos torna cegos para a nossa antiga vida e nos dá a oportunidade de reinício. Que coisa tremenda. Se em alguma área da sua vida você perdeu a autoridade, você entregou o governo para o diabo, esse é o momento de você receber a iluminação da graça de Cristo
na sua vida e voltar a ter um reinício poderoso, abençoado e próspero em nome de Jesus. Qual era o propósito de tudo isso? Emitir uma nova ordem, um novo governo, uma nova autoridade espiritual que estaria sobre a sua vida a partir de então. Quando nós temos a experiência com Cristo, nós entramos na dimensão de um novo governo, o governo da luz, que nos concede poder, que nos concede autoridade, que nos devolve, na verdade, a nossa posição que perdemos quando o diabo nos roubou através da desobediência de Adão. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Saulo? Ele disse: Saulo, eu vou fazer de você um ministro, vou transformá-lo numa testemunha diante deste povo e dos gentios, aos quais eu te envio para que tu possas abrir os olhos deles, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos seus pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Era isso que Jesus estava dizendo para Saulo. E o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 10, texto extremamente conhecido, quando diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, por causa do pecado, você nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra poderosa. Aleluia! Aleluia! Nós somos geração eleita. Pedro aqui mostra que pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus. Amados, foi Deus que nos escolheu por seu amor e por sua graça. Por isso, qualquer crise de identidade que você venha a ter por dadas circunstâncias, lembre-se o que diz João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi. Se você está aqui hoje, é porque você foi escolhido de Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer parte do seu povo, para fazer parte da nação, para você ter a identidade de Cristo, para você ser herdeiro, para você se tornar filho. Depois o texto diz: nós somos sacerdócio real. Amados, o sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus para mediar entre o pecado e o povo, para trazer sacrifícios no altar de Deus. E Pedro aqui utiliza esse conceito de sacerdócio real, baseado no que diz o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, quando Moisés recebe de Deus esta mesma palavra, dizendo: Moisés, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por isso Pedro diz: somos sacerdote do Deus vivo, somos uma nação santa. É por isso que a igreja que permanece com esta revelação de ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação que se provém da obediência e da sujeição a Deus, é a igreja que vai subir com Cristo no arrebatamento. Não vai ficar para a grande tribulação. Vamos enfrentar o princípio das dores.
mas não ficaremos para a grande tribulação, onde muitos, milhares e milhares de pessoas que já tinham recebido a Cristo vão apostatar da fé, porque não vão suportar a grande tribulação, não vão suportar a fome, não vão suportar as perseguições, não vão suportar os perigos. Há um prenúncio do que lá no Apocalipse diz, que feras do campo, muitos serão devorados pelas feras do campo. E muitas pessoas que vivem no meio da cidade dizem, isso nunca vai acontecer. É mesmo? Já tem onça aparecendo no meio da cidade. Nunca se viu tantas cobras extremamente letais, venenosas, invadindo casas no meio da cidade. Quantos estão entendendo? Amados, são sinais. São sinais. E Deus escolhe você para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando Deus trouxe essa palavra, o povo de Israel fracassou nessa missão. Sabe por quê? Porque colocaram a religião diante deles e rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Messias. Quem rejeitou não foram as pessoas, foi a religião. Foi a religião. Mas a palavra do Senhor diz, mas a todos quantos creram que Jesus é o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, queridos? Se você creu, então você faz parte do reino de sacerdotes do Deus Altíssimo. Servimos ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. E somos também o próprio sacerdócio, no sentido de que temos um privilégio de entrar na presença de Deus por seu intermédio. Por causa do seu sangue, nós temos acesso. Nós temos acesso à presença do trono da sua graça. 1 Timóteo diz, capítulo 2, versículo 5 diz, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só Cristo nos dá esse acesso. Só Cristo nos renova, nos devolve a nossa autoridade espiritual e natural. Nesta ordem, quando você recupera a sua autoridade espiritual dada por Deus, você começa a exercer autoridade e poder sobre o natural. As coisas começam a acontecer naturalmente. Por quê? Porque o poder do espiritual já está, o governo do poder espiritual já está sobre sua vida. E como consequência, o natural se sujeita à lei espiritual. Não sei se me fiz entender. Por que muitas vezes não acontecem algumas coisas na sua vida? Por que existem alguns nós na sua vida que você não consegue tirar? Existem algumas situações que não vai, não cresce, não prospera, não frutifica. Sabe por quê? Porque você está tentando aplicar a lei natural, quando na verdade você primeiro tem que acessar o espiritual. Porque a única maneira de você ter êxito no natural é quando você tem uma conexão espiritual. Primeira batalha, mundo espiritual. É ali que você guerreia pelo seu esposo. É ali que você guerreia pela sua esposa. É ali que você guerreia pelos seus filhos. Não é através de dar coisas, de ficar batendo nas costas. Ah não, meu filhinho, não faça isso. Não, queridos, você tem que pelejar. Você tem que vestir a sua armadura espiritual, usar a sua autoridade espiritual para no mundo espiritual vencer os demônios do engano, os demônios das drogas, o demônio da fornicação, o demônio do adultério, o demônio da impureza sobre sua casa, sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre seus filhos. É ali que você vence.
e depois se transforma no natural. E quando você vê, sabe o que acontece? Você dá glória a Deus pela vitória alcançada. Somos nação santa. Significa que somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação. Ser separado. Jovens, separem-se em santidade para servir a Deus. Irmãos, quando nos separamos do mal, quando nos separamos do pecado, quando nos separamos das coisas desta vida, eu não estou dizendo que você tem que ser um eremita e morar num lugar onde só você e Deus, não. Mas no meio de toda essa turbulência que vivemos, sim, nós podemos viver uma vida digna, podemos ser uma nação santa. Minha família tem que ser uma nação santa. Minha igreja tem que ser uma nação santa. Esse altar de adoração tem que ser um altar onde se presta culto de reverência, de honra, de obediência e sujeição a Deus. E aí Deus aceita nossas ofertas nesse altar. Somos nação santa. Você e eu fomos escolhidos por Deus para ser salvos e para viver na santidade. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso significa, queridos, que não estamos desgarrados. Amém? Não estamos sozinhos. Não estamos perdidos. Não pertencemos a um povo qualquer, comum. Não, nós pertencemos ao povo de Deus, a Israel espiritual. Pertencemos a Israel espiritual. Somos um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para obedecê-lo e para nos sujeitarmos à sua autoridade. Amém, queridos? Você recebe esta palavra nesta noite? Vamos ficar em pé então, por gentileza. Fecha seus olhos. Temos um dono, porque a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que somos preciosos aos olhos dele. Significa que de tão precioso que nós éramos, ele nos comprou a preço de sangue. Amados, para você recobrar sua autoridade espiritual, que foi perdido lá no Éden, isso custou nada mais, nada menos do que o sangue do Filho de Deus. Custou o sangue de Jesus Cristo. É por isso que você e eu temos que ter consciência, devemos ter temor, devemos ter gratidão em nosso coração pelo ato sobrenatural realizado na cruz. Jesus nos devolveu a vida, Jesus nos devolveu a autoridade. E dentro dessa autoridade, nós devemos viver de duas maneiras. Primeiro, como cidadãos do reino de Deus, desse reino separado para ser santo. E devemos aprender a viver como cidadãos também no natural, obedecendo, respeitando nossas autoridades, orando por eles, clamando pela paz em nossa cidade, clamando pela prosperidade da nossa nação, clamando pela prosperidade da nossa nação. Porque se a nossa nação entrar numa recessão, nossos negócios, amados, também sofrerão consequências, embora Deus está no controle. Precisamos ter esta revelação em nossa vida. Deus tem todo o poder, domínio, autoridade. Como discípulos de Cristo Jesus, primeiro nós precisamos ter um encontro real, vivo, com a autoridade de Deus. E para
entender essa autoridade, precisamos da revelação do Espírito Santo em nosso coração. E para que essa sujeição a essa autoridade seja realidade em nossa vida, há algo que nós precisamos matar dentro de nós: o nosso eu. Não mais eu, mas Cristo. Mais Cristo que vive em mim. E é preciso ter a revelação de colocar a Deus como prioridade em nossas vidas, através da obediência e da sujeição à sua autoridade. A sua autoridade sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Você que está nos assistindo pela internet, aí onde você está, levante suas mãos. Aqui você também, levante suas mãos, por gentileza, amados. E comece a orar a Deus. E diga: Senhor, nesta noite, eu reconheço, Senhor, que alguma área da minha vida está faltando autoridade espiritual. Eu quero converter, preciso da iluminação de Cristo. Preciso trazer luz. Preciso trazer a luz de Cristo. Preciso cegar o pecado. E preciso alavancar um reinício na minha vida nesta área, Senhor. Esse é o momento de você pedir perdão ao Senhor. E de você dizer: Senhor, restitui-me, Senhor Deus, a tua autoridade. Nesta noite declaro que sim, a partir de hoje eu vou te obedecer, eu vou me sujeitar. Por isso que a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, nesta noite nós entregamos diante de ti, Senhor, esta ministração, esta palavra. Decidimos em nossa vida, Senhor. Decidimos em nossa vida, Senhor Deus, fazer parte dessa nação santa, dessa nação escolhida, escolhida para ser obediente, para estar sujeita à tua autoridade, para ser separada, para ser santa, para fazer a tua vontade e para nos preparar para o grande dia do nosso encontro contigo. Nós abençoamos cada um, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus.